Olá pessoal, tudo certo com vocês? Comigo, maravilha! Eu sou Matheus Iparraguirre, eu sou editor e roteirista aqui da Portal Entretenimento e cá estamos, né? Ano novo aí, quadro novo para poder apresentar para vocês. Então, o que é esse quadro? Que história é essa, né? Ele vai pegar cada uma das revistas em quadrinhos que nós temos já publicados de maneira impressa aqui pela Portal, por isso que ele não vai ser um quadro recorrente mensal certo, assim, né? Enquanto a gente não tem uma quantidade tão grande assim para poder veicular, então esses quadros que nós teremos aqui no YouTube, ele é justamente para dar uma dissecada, né? Ele pega um partes para poder explicar aquilo que possivelmente eu converso com as pessoas na rua quando eu vou apresentar as nossas histórias, ou para quem está chegando agora aqui na Portal, seja muito bem-vindo, né? E poder então conhecer mais detalhes daqui a pouco para poder você ter aquela noção, será que essa história é boa? Vale a pena a gente investir nessa história em quadrinhos? Então vamos lá para poder conhecer um pouco mais desse conteúdo, né? Então a história desse mês, né, que eu vou estar apresentando aqui para vocês é a revista em quadrinhos chamada Cyberpunks. Deixa eu apresentar aqui melhor para vocês, né? A Cyberpunks, eu sou o roteirista e o editor realmente dessa história, né? Ao qual realmente ele é uma história com 32 páginas, então um pouquinho fininho, no modelo grampo, né? E ele tem, ó, capa couchê, brilho, toda bonitona, né? Uma gramatura top, assim. O que ajuda nisso? Também a poder ter uma durabilidade cada vez maior, né? A respeito desse material. Tem muitas pessoas que às vezes, quadrinhos, daqui a pouco, sei lá, na velha guarda, eles só conhecem os quadrinhos que é quase um papel jornal ali, e, sei lá, com o sol, ou até mesmo com o tempo vai... Não, isso aqui vai ter uma durabilidade, né? Que vai durar mais do que a nossa própria vida, né? A gente vai nessa vida, né? E a revista em quadrinhos fica, né? Então a revista em quadrinhos Cyberpunks, o que é? Onde é que ela veio, né? Onde é que ela surgiu a ideia dessa história em quadrinhos, né? Ela começou lá em 2004, né? Eu estava na casa de um punk, quem dera, né? Casa de um punk e tudo mais. E lá ele tinha, dentro do computador dele, as histórias, né, o anime chamado Neo Genesis Evangelion. Nossa, aquilo lá abriu minha cabeça de uma maneira assim espetacular, né? E aí, então quer dizer que essa história em quadrinhos é justamente de robôs? Não, pelo contrário, né? Porque como é um contexto muito brasileiro, né? Ela se passa aqui no Rio Grande do Sul, na Porto Alegre, no Brasil. Então essa ideia realmente de robôs gigantes, acho que não conversava muito com a cultura brasileira ocidental de leitura. Lembrando que é uma leitura ocidental, tá? Então realmente não é como os mangás. Mas aí, o que pegou essa história, né? A ideia, um contexto, né, a respeito dos personagens, daquela tríade ali de personagens que eu sou apaixonado, né? E ele tem muito também a questão de grupos, né? Então, vamos dizer que ele é como se fossem meus mutantes, meus X-Men da vida, né? Só que lembrando, longe mesmo de serem heróis, né? Talvez anti-heróis, né? Mas eles estão longe de ser heróis. Não é uma história em quadrinhos de super-heróis. Isso aqui é uma história política, social, futurista, né? Ficção científica, né? Se for alguma coisa policial também, né? Mas ele tá mais para ficção científica, grupo de personagens, enfim. E esses contatos, essas conversas entre eles, que é o que eu acho que chama mais atenção, né? Então vamos lá para conhecer um pouco, né? Ele já vem com um prefácio muito interessante para descrever. A pessoa, quando entrar ali, ela se situa e não cai, né? Tá caindo de paraquedas, então ela já sabe o que está acontecendo com esse universo. Porque essa história ela se passa em 2050, tá? Numa que era chamada Porto Alegre, só que hoje é Tecnoporto. Praticamente todas as cidades do globo deixaram de ter esse nome. Por quê? Porque já não existe mais o governo, né? O plot dessa história é: o que seria uma vida sem um governo? Quais são as consequências de uma situação como essa? Lembrando que a gente tem, hoje em dia a gente está numa situação governamental muito maluca, para cá, bem dividida, vamos dizer assim, mas aqui eu coloco o que é não ter o governo, quais são as consequências, né, de uma situação como essa, onde não tendo governo, o que acontece? Ah, é muito bom, que legal, não há governo, é uma libertinagem, é uma anarquia pegou fogo, agora tá tudo pegando fogo, é tudo maravilha. Ou não, né? Do outro lado, puxa vida, não tem os serviços básicos que eu preciso, saúde, educação, segurança, chamar os bombeiros, opa, polícia, ambulância, tudo é privado, né? Então, realmente, não tendo governo, quais são as consequências do que ocorre? E por que não tem governo? Porque os Cyberpunks, em 2036, se organizaram realmente de uma maneira ordenada, né? Para fazer um ataque a toda a parte de governo em todas as esferas, né? Municipal, estadual, federal, isso no mundo inteiro. Fizeram o dia D, né? Como se fosse o apocalipse, dia do apocalipse mesmo, né? Então, nesse dia, realmente, toda e qualquer forma de governo caiu. 14 anos depois começa a história de 2050, mostrando quais são as consequências, né? O que ocorre agora onde não há mais o governo, o que aconteceu no dia a dia, né? Então aqui nós pegamos sobre esses personagens, tá? Onde eles têm que viver um dia após o outro conseguindo aquilo que conseguem ou roubar ou fazer
uma troca, né? Tem como se fosse antigamente, né? Onde você tem o feijão, troca pelo arroz, né? Então você tem um item, equipamento, troca por outro, por medicina, né? Então esse tipo de escambo, assim como também a própria questão de criptomoeda, né? Ou seja, a moeda de papel, ela existe, mas ela perdeu um valor muito absurdo, porque quem é que meio que coordenava isso aí? Era o governo. Então, hoje em dia a criptomoeda, assim como o escambo, que é muito forte, né? Ou outras formas de participando. Então ele migra de várias formas, né? Cada um com o seu tipo de preço que a toda hora muda, porque hoje quem coordena o mundo inteiro, as grandes corporações, e quem precisa pagar as contas, trabalhar, é o operador, é o trabalhador, é a pessoa que está no dia a dia. Então, o que acaba acontecendo, né? Não há mais um descolamento das classes sociais do menor para o maior, né? Então, praticamente não existe uma classe média, vamos colocar dessa forma, né? Então, os cyberpunks têm que, né, fazer seus saques, fazer sua busca de instrumentos, de itens, até de própria sobrevivência, comida, né? A comida já não é mais naquele formato como nós conhecemos, de maneira, pode ser de maneira sólida, vamos dizer assim, mas não do jeito que a gente conhece. Normalmente são rações, né? Onde as pessoas comem, ou quem tem dinheiro vai consumir de uma outra forma, não vou dizer agora porque vai colocar pra frente, né, sobre isso, né? Mas a gente sabe, né? Todo mundo que conhece os cyberpunks, nem todos gostam deles, ou eles são meio caçados, ou eles acabam tendo que fugir, né, de uma maneira, porque há sempre alguém querendo buscar eles, né? As grandes empresas, corporações não querem que ele continue vivo, porque eles são uma ameaça à possibilidade de eles continuarem governando, né? Então eles acabam mandando realmente a polícia, por exemplo, é um serviço privado, então hoje ela é um serviço que você contrata, né? Ela não serve ao Estado. Opa, eu preciso da polícia por mês, sei lá, paga um mês uma quantidade não vou dizer soldados, vamos dizer assim, pessoas, né, que trabalham na corporação, e eles fazem o cuidado da minha empresa, né, um evento para cuidar da minha empresa, da minha casa. Então, o serviço que antes era público, hoje eles se tornam privados, como empresas privadas que hoje já existem, mas isso já vem com todo o efetivo, todo o equipamento que se construiu nas últimas décadas, né, ali a partir de 2050. E a questão do cyberespaço é muito forte, né, porque o que acontece, né, hoje em dia a gente tem acesso à internet, e a gente começou com essas brincadeiras do VR, né, da realidade virtual e tudo mais, através dos games. Mas o que acontece se realmente acaba existindo num mundo onde você precisa buscar informação através do cyberespaço, né? A internet, ela existe, mas ela não é tão conceituada, né? Já ficou ultrapassado, vamos dizer assim, a internet, mas o cyberespaço é onde você consegue até mesmo dar um dano numa pessoa ou viver uma vida como se fosse um Second Life, né, da vida, né? Esse é um conceito que eu também incluí, porque eu pensei, poxa vida, naquela tempo lá do Second Life, como é que seria se tu acabasse tendo que viver realmente de verdade para, sei lá, uma forma de escapar da realidade, né? Então, são N maneiras, né, que as pessoas utilizam o cyberespaço, então, a seu bel prazer. Lembrando que isso também tem fichas sobre cada um dos personagens. Eu acho que é uma coisa para quem gosta de RPG, é muito bem-vindo, né? Porque você acaba se enturmando com os personagens justamente por conhecer um pouquinho mais sobre a vida pregressa deles, né? Dessa maneira, né? Então, realmente, quem fez os desenhos dessa edição, né? Ela é realizada pelo Adriano Alves, que é de Maringá, do Paraná, e o Felipe Félix, que é de Guarulhos, em São Paulo. Então, tem muita cor, muito traço, um traço bem clássico, mas muito divertido, que vale muito a pena poder conhecer. E as cores, então, do Felipe Félix é um deleite, né? Porque ele também é um fã muito de histórias de ficção científica. Ele comentou, né, comigo que enquanto fazia a colorização, ele assistiu o quê? Blade Runner, né? Então, Blade Runner é um clássico, então ele tem que ser colocado dessa forma para poder viabilizar, então, as cores tão incríveis como essa, né? E ele tem uma quantidade, lembrando que essa é a primeira edição, então eles vão ser trabalhados arcos de histórias, tá? Esse aqui é o arco 1 de 3, tá? Então, realmente, primeira, segunda e terceira edição é um arco de histórias, né, fechadinhas, né, fechado o arco, né, para você conhecer um pouco mais a respeito disso, né. Então, aqui nós temos a ficha técnica sobre cada um das pessoas envolvidas e já tem um escopo aí do que é para a próxima edição, além dessa grande parceria aí com o Spotify, que a pessoa faz a leitura, coloca o fone e acompanha uma playlist de músicas, né, não é uma audiodescrição, nada do gênero, mas são músicas para maior envolvimento aí no conteúdo, tá certo? Então não se esqueça de correr para ter acesso a essa primeira edição do Cyberpunks, que tem um valor muito baratinho, R$ 9,90, né? R$10 você tem um material de primeira, né? Um material que vale muito a pena conhecer. E
Esperamos então que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Se você gostou, curtiu, dá aí o seu peteleco, compartilhe esse conteúdo e também não se esqueça de sair daqui sem se inscrever, ou se você é inscrito, indica-se aí para outras pessoas para poder se inscrever e poder então ampliar o alcance desse tipo de material, informações aí que vale muito a pena para você, tá certo? Aguardo vocês então no próximo mês, aí no próximo momento tivemos então o Que História é Essa? Então, valeu, grande abraço!